Você está ouvindo Radio Blog Smart Travel. matéria escrita por Vinícius Moreira e publicada em 28 de dezembro de 2023. Qual é o salário mínimo em Malta? Você está planejando uma viagem para a bela ilha de Malta para trabalhar por um tempo? Então você precisa saber como são as oportunidades no mercado de trabalho e, principalmente, quanto é o salário mínimo em Malta. Bem, em 2024, o salário mínimo em Malta será de 770,92 euros por mês. Agora, essas informações são apenas o começo, pois é daí que saem seus cálculos para fazer orçamentos e determinar quanto você precisa para morar aqui. Então, para que você possa fazer suas projeções, neste post falaremos sobre empregos em Malta, custo de vida e até o que fazer caso queiram te pagar menos que o salário mínimo. Esta informação será muito útil na sua próxima viagem a este país mediterrâneo. Quanto você pode ganhar por mês com o salário mínimo em Malta? Como já mencionamos, o salário mínimo em Malta é de 770,92 euros por mês para uma jornada normal de trabalho de 40 horas. Graças a isto, Malta está entre os países com o melhor salário mínimo do mundo. Mas será que o salário mínimo em Malta é suficiente para viver por lá? A resposta é sim. E mesmo que você tenha um emprego onde receba o menor salário possível, você pode ganhar mais. Isso mesmo, a realidade é que seu salário vai depender de quantas horas você trabalha e de outros fatores como gorjetas. Veja bem, se você viajar com visto de estudante, poderá trabalhar meio período durante os períodos de aula e período integral durante as férias. Ou seja, neste último caso, a lei de Malta permite trabalhar no máximo 48 horas por semana. Que tipos de empregos oferecem o salário mínimo em Malta? Existem muitos empregos em Malta que oferecem o salário mínimo e até um pouco mais. Esses empregos não são qualificados, mas funcionam muito bem para estudantes internacionais ou para aqueles que acabaram de chegar à ilha sem experiência anterior. Estes empregos situam-se, sobretudo, nos setores dos serviços, turismo, hotelaria, lazer e construção. Tudo vai depender do que você gosta mais, qual a demanda que há no horário que você procura e quais horários funcionam para você combinar com as aulas. Garçom ou garçonete. Os garçons são um dos empregos mais procurados em Malta. Os turnos podem ser longos, é verdade, mas o salário é muito bom, geralmente mais que o mínimo, e você ainda pode ganhar gorjetas. Esse trabalho pode te ajudar se você estiver estudando inglês, pois te dá oportunidades de praticar diariamente e também de se expor a diferentes sotaques. Auxiliar de cozinha ou cozinheiro. Este trabalho é especialmente bom se você tem formação ou planeja estudar algo relacionado ao mundo da culinária. Em Malta, a gastronomia é muito importante, por isso seria uma excelente formação culinária para você. Além disso, muitas vezes esses trabalhos oferecem vouchers de alimentação. Isso se traduz em uma despesa a menos para o seu orçamento. Entregador. Este trabalho em Malta é ideal como o primeiro emprego na ilha. Ser entregador não exige experiência nem alto nível de inglês, e se você trabalha com plataforma de delivery, terá horários bem flexíveis. Como extra, ao entregar encomendas e comida pela cidade, terá a oportunidade de apreciar todas as vistas e recantos que, por exemplo, Valletta ou Sliema têm para lhe oferecer. Quais empregos pagam mais do que o salário mínimo? Como você pode imaginar, os empregos que pagam mais do que o salário mínimo em Malta são cargos qualificados. Ou seja, empregos que exigem certas habilidades e conhecimentos especiais e específicos. Abaixo estão alguns dos setores em expansão em Malta. STEM. Se você tem uma carreira STEM, ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, ou está cursando ciência da computação, este pode ser o seu emprego ideal. Em Malta, os empregos relacionados com programação e tecnologia estão em alta e são muito bem remunerados. Isto deve-se a certas vantagens fiscais que Malta oferece e que são muito atrativas para empresas digitais, cassinos e casas de apostas. Turismo. Outros cargos que exigem certos conhecimentos e preparação, mas que são muito procurados na ilha, são os cargos da indústria do turismo.
Esses empregos, além de conhecimento no setor, exigem um bom nível de inglês. Em troca, os salários costumam ser muito bons e alguns cargos podem dar acesso a gorjetas. Assistente de construção. Este trabalho, ao contrário dos anteriores, não exige qualificação, mas é reservado a candidatos com maior força e resistência, visto que o trabalho é bastante árduo fisicamente. O lado bom é que esses empregos costumam ser muito bem remunerados. Muitos estudantes, por exemplo, aceitam este tipo de trabalho em Malta para meio período. Assim ganham um bom dinheiro sem se cansarem e têm mais tempo livre para curtir o país. Você consegue pagar suas contas com o salário mínimo em Malta? Você pode economizar? O salário mínimo em Malta é um dos melhores do mundo, mas comparado com outros países europeus, é mediano. A diferença é que, em Malta, o custo de vida é bem mais baixo. Isso significa que você pode ganhar um bom salário em um país relativamente acessível. Em tese, o salário mínimo em Malta deveria ser suficiente para pagar suas despesas básicas como hospedagem, serviços, alimentação e transporte. Mas, se você quer viver com um salário mínimo e também se permitir certos gostos, é preciso aprender a economizar. E a melhor forma de poupar em Malta é partilhando. Se você dividir o apartamento onde mora, não só dividirá pela metade as despesas de aluguel, mas também o pagamento de serviços como luz, gás e internet. Você também pode economizar se procurar um emprego que ofereça alimentação incluída. Além disso, outra forma de economizar é estudando em Malta. Isto porque, desde outubro de 2022, o transporte público é gratuito para residentes, cidadãos e estudantes internacionais. Pense nisso! Você poderia estudar um curso de inglês em Malta, trabalhar meio período e aproveitar a vida nesta bela ilha mediterrânea enquanto economiza. Não parece nada ruim, certo? O que fazer se lhe for oferecido um emprego com remuneração inferior a um salário mínimo? Isso é raro de acontecer, mas tudo pode acontecer. Se lhe for oferecido um emprego que pague menos do que o salário mínimo em Malta, a melhor coisa que você pode fazer é rejeitá-lo. O país tem uma taxa de desemprego de apenas 3%. Isso significa que você pode conseguir outro emprego com melhor remuneração. A única maneira de, teoricamente, oferecerem menos do que o salário mínimo é se o trabalho tiver um esquema de remuneração extra, por exemplo, comissões de vendas. Caso contrário, estariam cometendo uma violação grave da lei. Lembre-se, se você estiver com os documentos em ordem, legalmente não podem te oferecer menos que o salário mínimo. Como conseguir um emprego em Malta? A melhor e mais simples maneira de fazer isso é por meio de painéis de empregos virtuais. Embora o método clássico de ir às empresas para distribuir currículos também não falhe. A melhor aposta para um estrangeiro que quer viver e trabalhar em Malta é um site chamado Jobs Plus. Este site é uma agência virtual de empregos criado e patrocinado pelo governo maltês. Aqui você encontra empregos muito variados, bem remunerados e, acima de tudo, reconhecidos pelas autoridades. Agora, você deve atender a alguns requisitos para poder trabalhar em Malta. Estas condições são diferentes se você for brasileiro ou se for cidadão da União Europeia, UE. Se você é brasileiro, deverá solicitar um visto de estudante com autorização de trabalho ou processar diretamente um visto de trabalho. Neste último caso, você precisa conseguir um emprego, já que o seu empregador maltês é quem deve iniciar o processo. Se for cidadão da UE, não necessita de qualquer autorização especial para trabalhar. Só terá de processar o cartão e-Residence se permanecer na ilha por mais de 3 meses. Se quiser mais informações sobre este tema, leia nosso artigo especializado sobre como conseguir um emprego em Malta. Estude e trabalhe em Malta com a Smart Travel. Agora que você sabe qual é o salário mínimo em Malta, certamente está fazendo contas para montar um orçamento perfeito, certo? Vale a pena ir a esta bela ilha, pois não é um destino popular, Malta é para os aventureiros. Para aproveitar a vida no Mediterrâneo, dê uma olhada nos nossos programas de estudo em Malta.
Você terá a oportunidade de estudar e trabalhar, de conhecer os locais e, quem sabe, seus melhores amigos e parceiros de vida. Dê o primeiro passo hoje. Basta preencher o formulário e, em pouco tempo, um de nossos consultores estudantis entrará em contato com você, que lhe darão todos os detalhes para iniciar a aventura. Não espere mais, Malta está chamando você. Para mais matérias como essa, acesse nosso blog ou siga a gente nas mídias sociais. Links na descrição.